Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nós viemos aqui para falar mais uma vez no programa Na Lente. Quero agradecer muito ao convite de Elton Carvalho e Débora Brasil. Muito obrigada, um beijo para vocês. E obrigada também pela oportunidade de poder falar desse tema. Esse tema de hoje, que é como falar sobre sexualidade com os filhos, é muito importante. Por quê? Muitas vezes os pais, as mães não sabem muito bem como abordar os filhos e as filhas para começar esse assunto, para falar sobre sexualidade, para falar sobre a orientação sexual deles, para falar sobre o desejo sexual deles, para falar até mesmo sobre desejo sexual e sexualidade como algo natural no ser humano, como algo que acontece com as pessoas. Então existe também por trás deste tema, que é falar abertamente sobre sexualidade com os filhos, existe uma pergunta que às vezes preocupa alguns pais e algumas mães. Cristiane, meu filho me contou que ele é gay. E agora? O que eu faço? E agora nada. Não tenho que fazer nada. Como assim agora? E agora o que eu faço? Essa é muito boa. Gente, para as mães e para os pais que se perguntam, que perguntam aos profissionais, meu Deus, meu filho me contou que ele é gay, minha filha me contou que ela é gay, e agora o que eu faço? Não tem que fazer nada, não há o que ser feito. Se seu filho ou sua filha contaram para você que ele é gay ou que ela é gay, se eles contaram a respeito da homossexualidade deles ou delas, se eles tiveram que contar a você, é porque você esteve durante muito tempo mesmo preso ou presa num mecanismo de defesa que a psicanálise denomina de negação. A gente conhece a negação, a gente sabe o que é a negação. A gente nega uma realidade aparente, uma realidade evidente que sempre esteve na nossa cara, e a gente consegue negar, a gente consegue não perceber que isso existe. Por exemplo, quando uma pessoa que a gente ama muito morre, a gente pode negar o falecimento dela, negar a não continuidade da existência dela neste mundo físico e material. A gente nega isso não se desfazendo das coisas da pessoa, não se desfaz do quarto, não desarruma o quarto, não desarruma as coisas, não desarruma a cama, não doa as coisas que a pessoa tem. Então isto é uma negação. Por que a gente faz a negação? A negação ela é um bloqueio inconsciente, mas é numa tentativa de economia de energia psíquica. Por que eu estou explicando essas coisas complicadas? É porque a gente precisa entender por que chega um determinado momento da vida do filho e com a gente e que acontece essa surpresa. Meu Deus, eu não sabia que meu filho era gay, eu não sabia que minha filha era homossexual. Por que não? Porque você fazia um mecanismo de defesa que era negação. Ora, conforme a pessoa vai crescendo, passando de criança para adolescente, depois de adolescente para jovem, a sexualidade vai também se desenvolvendo. Isso é um processo natural. A orientação sexual geralmente acontece, não necessariamente, acontece na adolescência, após 12, 13, 14 anos, às vezes 16 anos. Então essa adolescência que vai dos 12 aos 18 anos, ela é uma adolescência cronológica. Uma adolescência emocional, ela pode levar mais tempo que isso. Ela pode acontecer mais cedo que 12 anos, ela pode ir até além dos 18. Então a adolescência emocional, ela não acompanha a adolescência cronológica, a adolescência que a gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma adolescência pela idade. Então nem sempre a sexualidade acompanha esse desenvolvimento natural, cronológico e fisiológico, nem sempre.
Por quê? Às vezes a pessoa mesmo se espanta consigo mesma. Às vezes a pessoa se descobre jovem, adulta e percebe que a orientação sexual não é a mesma que aquela que aconteceu na adolescência. Às vezes a pessoa se descobre adulta e se descobre bissexual, homossexual, ou se era homossexual se descobre heterossexual. Bom, a pessoa se descobre assim, a pessoa se percebe assim. Mas se você é mãe, se você é pai, principalmente de pessoas jovens e adolescentes, é óbvio que você já deve ter percebido alguma manifestação dessa orientação sexual. Porque é natural que isso se manifeste no ser humano. Nós temos sexualidade e isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do nosso mundo e da nossa vida. Então não é pra gente se espantar. E também não é para o filho ter que contar. Porque o filho ou a filha não tem que contar, você já deveria saber. E se você não sabe, pode ser que você esteja usando o mecanismo de defesa que é a negação. Que é quando eu tampo o sol com a peneira. Eu escondo aquilo de mim mesmo, de mim mesma, porque eu não suporto ver aquilo, porque eu não aceito aquilo como sendo verdade, como sendo realidade. Então é muito complicado quando um filho ou uma filha vem contar pra gente da sexualidade deles e da orientação sexual deles. Porque isso diz que a gente não sabe e isso prova que existe algum problema nesse relacionamento pais e filhos. E não deveria existir esse problema de relacionamento entre pais e filhos. Se existe algum conflito, algum problema, algum bloqueio, a gente tem que tentar desfazer isso. Então a primeira coisa é a gente se questionar enquanto pai, enquanto mãe, o que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo para deixar o meu filho e a minha filha à vontade natural para contar para mim, para conversar comigo a respeito da sexualidade deles. O que eu estou fazendo para colaborar com isso? Ou melhor, o que eu estou fazendo para não colaborar com isso? Para que essa pessoa, para que esse filho, essa filha não contem comigo, simplesmente não compartilhem comigo aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem. Bom, a gente tem que ver em primeiro lugar o que está acontecendo com a gente. Se eu estou apresentando um mecanismo de negação, mecanismo de defesa, de negação, é porque eu não suporto enxergar a realidade tal como ela é. E é também porque eu tenho um preconceito muito grande a respeito da homossexualidade e a respeito da bissexualidade. Então eu não desejo que meu filho, que na minha cabeça é ideal, na minha cabeça esse filho e essa filha são ideais, eu não desejo que esse filho e essa filha ideais sejam de uma outra orientação sexual que não aquela que eu aceito como sendo normal, entre aspas. Porque na nossa cabeça de pai e de mãe, que a gente segue aí um preceito cultural, que a gente recebe um bombardeio cultural e social muito forte de preconceito pautado, embasado no machismo, é inaceitável que um filho ou uma filha tenha uma orientação sexual outra que não a heterossexual. Porque a gente acha que isso não é normal, a gente até fala isso. Sério, nas conversas a gente até fala isso. A gente fala que Deus me livre de ter um filho gay. Como assim Deus me livre? O que aconteceu? Porque não é uma escolha nossa, é a escolha do filho, é a escolha da filha. Então, se o filho ou a filha tem uma orientação homossexual ou bissexual e vem conversar com a gente tem que orientar exatamente como qualquer filho deve ser orientado. Olha, você tem que ter uma vida sexual saudável, você tem que respeitar o parceiro ou a parceira, você tem que ter um relacionamento legal, amoroso, afetivo, saudável. O sexo é bom desde que ele esteja sendo consensual, desde que as pessoas sejam adultas, desde que as pessoas saibam o que estão fazendo. Então a gente tem que explicar certas coisas dentro da sexualidade, lidando com isso com naturalidade. Porque a sexualidade para o ser humano é natural, é mais do que natural. Agora, se a gente for transformar a sexualidade em tabu, a gente vai ter que retroceder alguns séculos. A gente vai ter que voltar para a Idade Média, gente. Porque se a gente acha ainda hoje, no século XXI, que falar sobre sexualidade
e orientação sexual com o filho, com a filha, é um bicho de 7 cabeças e ele tem que contar pra gente que ele é homossexual, bom, então nós estamos muito atrasados ou estamos fazendo muito bem feito um mecanismo de defesa de negação para não ver o que está acontecendo à nossa volta. A gente está se defendendo muito bem para não gastar energia psíquica e não ter aí um desequilíbrio emocional. Se isso está acontecendo, se a gente está fazendo a negação, a gente precisa procurar ajuda. Existem profissionais para isso, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas que vão ajudar você, espectador, espectadora, a melhorar nessa parte. Então, fica aqui a minha dica. Se aconteceu, se está acontecendo isso com você, tente perceber se não é a negação. Se você não está fazendo um mecanismo de negação, negando a realidade disso que o seu filho e a sua filha apresentaram desde sempre. Porque a gente já sabe que a orientação sexual não é algo, um bicho de 7 cabeças, não é algo terrível e também não é algo que a gente controla ou determina. Você não aparece aos 18 anos em casa determinando, olha pai, olha mãe, eu determinei que hoje aos 18 anos eu decidi, eu já sou adulto, eu vou ser homossexual a partir de hoje. Não é assim que acontece, é algo natural. E muitas vezes a pessoa não quer isso para ela. Muitas vezes a pessoa com uma orientação homossexual não desejou isso para ela, não quis isso para ela, não idealizou isso para ela. Mas aconteceu. E o que você pode fazer enquanto pai, enquanto mãe? Você pode falar sobre isso abertamente, você pode acolher o seu filho, se isso for um problema para ele ou para ela, e você pode falar sobre isso, dizendo, frisando, que o mais importante na vida é que esse filho, essa filha, consiga encontrar alguém para amar e ser amado. E que isso que importa na sexualidade humana, é que essa relação, essa troca de afetividade é que realmente importa na sexualidade humana, ok? Então, muito obrigada novamente a Elton Carvalho e Débora Brasil. Obrigada por essa oportunidade de participar no programa Na Lente. E até mais!